Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal, como vai? Ouvintes da Rede QBF, ouvintes, sei lá, né, da YouTube, essas coisas, esses vídeos rodam aí por vários lugares, mas essencialmente quem estiver ouvindo pela Rádio QBF ou quem estiver me vendo pelo YouTube diretamente, né, Namastê a todos. Eu estou aqui procurando sempre um assunto diferente e hoje eu vou resolver naquela série de coisas que as pessoas, vamos dizer, me aporrinham. Aí ficam me perguntando o que eu acho, o que eu acho, o que eu acho, o que eu acho, o que eu acho. Existem alguns jargões, né? Por exemplo, as pessoas me perguntam assim daquelas coisas que são muito conhecidas às vezes, né? E às vezes eu falo assim, isso é tão assim... Eu tenho que ficar dando a mesma resposta, né? Principalmente se eu não concordo, se eu não acredito, eu tenho que dar a mesma resposta várias vezes para um milhão de pessoas, né? Um monte de gente perguntando a mesma coisa. Então eu vou fazer alguns programas, sem citar nomes nem nada, mas assim, respondendo o que eu acho sobre certos temas, né? Certos temas que estão aí em voga, que o pessoal fica discutindo assim a exaustão na internet, no Face e tudo mais, e que dá muito pano para manga e que muitas vezes eu não acredito, né? Então eu vou falar hoje, né, de um dos temas que eu considero, né, delicado, porque para eu dizer que eu não acredito nisso, eu vou chatear várias pessoas. Eu acho que muitas pessoas que são meus ouvintes, que são meus amigos, não vão gostar do fato de que eu vou me posicionar contra esse fenômeno, acreditando dizendo que esse fenômeno não é verdadeiro, que são os crop circles, os círculos de plantação. Eu não acredito. Eu, Chico Penteado, lá em Blumenau, o pessoal me perguntou, eu respondi rapidamente, né? E assim, falando que não acreditava, o pessoal ficou um pouco chocado, porque geralmente quem acredita em ufologia acredita em crop circle, né? Mas eu, Chico Penteado, não acredito. E eu vou dizer por quê. Bom, vamos começar pelo começo. Eu morei muitos anos na Europa. Eu morei em Amsterdã de 91 a 97. Aliás, foi a parte mais feliz da minha vida, talvez a única. Eu gostava muito de lá. Não posso dizer o mesmo daqui. Às vezes é difícil morar no Brasil. É bastante difícil. Mas eu vou dizer para vocês que eu sei que na Europa tem muita coisa que não tem aqui. Sabe? Não só no acesso à informação, como ferramentas e objetos. Entendeu? E a possibilidades. E a capacidade dele se organizar é muito maior. Eu lá na Holanda, na Holanda, se você, por exemplo, se aconteceu alguma coisa desagradável num bairro, qualquer coisa, eu morei em Amsterdã. Se acontecer alguma coisa desagradável num bairro, qualquer coisa, em 24 horas tem uma passeata. Porque o poder deles de mobilização é muito grande. Eles não são como o brasileiro, fica assim, não sei, tem minha família, tem que fazer a janta, tem a novela. Não. Quando eles querem uma coisa, eles querem. Né? É por isso que a evolução social da Europa evidentemente está mais além, né? Eles estão acostumados a se organizar, a se defender, passaram por muitas guerras, passaram por muitos sofrimentos e tudo mais, chegaram, né? Tem muita história, entendeu? Então ninguém faz nada lá na Europa, assim, o governo não faz nada que vai realmente contra a população, porque se fizer, né, não vai longe. Tanto que a gente vê essas ondas de protesto atuais e tudo mais. Então, assim, por exemplo, começaram a surgir na Inglaterra, né, aqueles círculos de plantação, os crop circles, lá nos anos 90. Eu estava na Holanda quando começou a aparecer. Começou a aparecer de uma hora para outra e começou a aparecer simplesinho e começou a ficar cada vez mais complexo e cada vez mais fabuloso e cada vez mais incrível, né. Eu, quando eu vi pela primeira vez, eu falei assim, são os ETs se anunciando, né, anunciando a sua descida.
Eu fiquei realmente muito convencido de que isso era verdade. E acho que qualquer pessoa fica entusiasmada quando vê aquilo, né? Mas acontece que eu percebi que eu pensei assim, ET não tem problema de cruzar a fronteira. Quem tem problema de cruzar a fronteira são eu e você. Eu para entrar na Inglaterra foi um sufoco. Você não tem ideia de como eles tratam mal o brasileiro quando entra. Muitas vezes cruzando fronteiras, pessoas de países latinos geralmente têm problema, muitas vezes têm dificuldades, né? Na Europa toda, né? Eu lembro que eu tinha um navio cheio de gente cruzando de Calais para Dover. Eu fui a única pessoa que foi parado, o único. Todos os outros eram holandeses, então eu era o único que não era holandês, eu fui o único que foi parado, mesmo tendo passaporte europeu, né? Mas o holandês, o OT não tem dessas. O OT vai para onde quiser, né? E o ET faz o que quiser, né? E aí pensa assim, por que só tem ciclo de plantação na Grã-Bretanha? Ou talvez na Europa? Né? Porque não, o fenômeno ufológico de abdução, por exemplo, aqui no Brasil e nos Estados Unidos é idêntico. O avistamento de UFO em Caruaru ou em Nova York é idêntico. O fenômeno UFO é um no mundo inteiro. Quem viu um UFO na Índia não viu um UFO tão diferente do UFO que você viu no Brasil, que você viu em Paris. Entendeu? Então, assim, não existe preferência por europeus, ou não existe preferência pela Inglaterra, ou o fato de que a Inglaterra tem a tradição celta, ou que tem isso e aquilo, não justifica os ETs só se fixarem num lugar só. Né? Recentemente surgiu um ciclo de plantação no Rio Grande do Sul, mas era um ciclo de plantação só o círculo, sem aqueles desenhos loucos todos. Né? E aí eu pergunto assim, por que o do Brasil é mais simples? Por que o do Brasil é... Será que a diferença de desenvolvido, subdesenvolvido e desenvolvido também se aplica a ciclos de plantação? Então tem ciclo de plantação de país pobre, ciclo de plantação de país rico? Mas o ET faz essa distinção, né? Isso para mim não tem nexo, né? Eu sei que existe essa coisa dos países, né? Vamos dizer assim, talvez você poderia dizer assim, mas lá na Inglaterra as plantações são mais retinhas, tal, então o ciclo fica melhor. Mas até certo ponto, mas o ET não tem essa limitação, né? Teoricamente, eu já vi no estado de São Paulo, marca de pouso, que não é ciclo de plantação, que é uma coisa diferente, que é a marca do pouso do UFO, que simplesmente amassa, né? Amassou um triângulo num canavial, e no meio do canavial, e estava amassado esse meio do canavial, e o resto estava bem, né? Aí falaram assim, os caras lá da fazenda falaram assim, pode ser um redemoinho, não sei o que fez isso. Bom, se for um redemoinho, fez, entendeu? Mas assim, era um triângulo perfeito, um triângulo equilátero, né? E no meio do canavial. Então, aí eles abriram uma picada com a facão no canavial, porque a folha da cana corta, né? Então fica difícil muitas vezes, né? Atravessar com as canas e tal. Então eles abriram com o facão o canavial e colocaram e deixaram a gente entrar. Quando a gente olhou lá, a gente ficou passado, porque estava chatinho, perfeitinho o triângulo equilátero. As canas não estavam queimadas, estavam amassadas, entendeu? Uma forma parecida com o que a gente chama, o que a gente entende são os crop circles. Mas aqueles desenhos que formam, né? Forma planetas, forma o pentagrama, forma símbolos esotéricos, forma símbolos do calendário maia, forma... inclusive coisas da cultura humana, né? E eu falo assim, não. E os franceses, os ingleses, eles têm aqueles palácios, né? Na França tem Versailles. Quem já foi para Versailles, né? Existe aquela coisa que a gente chama
em jardinagem, em paisagismo topiária, né? Que é a arte de fazer aquelas árvores redondas, aquelas árvores pontudas, né? Fazer todas aquelas coisas, né? E aí você vê uma série de coisas incríveis que eles fazem com árvores, com plantas, né? De como os jardineiros lá têm estudo de desenho, de geometria. Eles são pessoas estudadas. O jardineiro lá não é simplesmente uma pessoa que arranca e planta, né? Eles são praticamente arquitetos, né? Só que eles não constroem, eles mexem com plantas, mas eles têm muitas vezes instrumentos de compasso, eles desenham qualquer coisa, eles desenham símbolos, desenham iniciais de rei, de rainha, Maria Antoinette, tudo nas plantas, né? Eles fazem as plantas crescerem em desenhos e tal, fazem coisas fabulosas que pouquíssimos profissionais aqui no Brasil saberiam fazer. E mesmo os que sabem fazer, deve ser por tradição, deve ser algum descendente de imigrante, alguém que sabe fazer, porque aqui não é normal, né? Aí eu fiquei encafifado, eu não acreditava, nunca acreditei. Eu passei a não acreditar nos crop circles por essa coisa deles só aparecerem na Inglaterra, que é um país com tradição de jardinagem, com tradição de desenho. Aí me mostraram um vídeo falando assim, tem uma sonda passeando, construindo, fazendo desenho e tal. Né? Realmente é uma filmagem muito boa de uma sonda, e aí surge o crop circle, né? Agora, a filmagem pode ser fraudulenta ou não, eu não vou julgar essa filmagem, não tenho dados para julgar essa filmagem. Mas tirando essa filmagem, que foi a única coisa que quebrou a minha descrença, tudo mais parece fenômeno humano. A ponto de que existem os circle makers lá da Inglaterra, que são serial artists. Serial artists. C-E-R-E-A-L. Cereal artists, né? Artistas do cereal, quer dizer, são cereal artistas, né? Porque eles pegam o trigo, né? E podem desenhar o trigo, os galhos, né, do trigo, ele tem essa propriedade de ser facilmente dobrável e formar desenho. A grama, as gramíneas, né? A ponto de que eu fui procurando, e assim, sem nenhuma dificuldade, eu encontrei aqui no WikiHow, tá? No WikiHow, como fazer um círculo de plantação, né? Quer dizer, aí fala assim, faça fascinantes desenhos geométricos. Vamos explorar os círculos de plantação como uma forma de arte. Veja como. Passos. Forme um grupo. Aí ele fala assim, fazer um grupo de círculo de plantação não será bastante difícil. Convencer amigos a se juntarem a você é necessário. O processo se tornará mais agradável. Depois, ponto 2. Escolha a plantação e a estação. Os artistas cereais, os que fazem crop circles como hobby, geralmente preferem trabalhar com três plantações que correspondem aos diferentes tempos do ano, né? A aveia, o rapeseed, eu não sei direito o que é isso, não olhei. Rapeseed em abril e maio, barley, né, que é a cevada em maio e junho, e wheat from June to early, e trigo de junho a setembro. Esses grãos dobram mais facilmente e podem ser a melhor opção para você fazer seu crop circle. Evite campos lamacentos, fazer em campos umedecidos será sujo e inútil. Espere um dia ou dois após uma chuva. Escolha uma localização legalizada, quer dizer, não vai invadir a casa do cara, senão leva tiro. Entendeu? Depende. Depois, faz a plotagem do seu crop circle, passo 4. Planeje o seu design usando um mapa de larga escala, né? Num software do computador para garantir acesso para você e sua audiência. Marque no mapa as direções que você irá alisar, né, que você vai fazer o círculo, para evitar sinais visíveis de passagem, porque os fazedores de círculos sem experiência
estragam o desenho deixando linhas, que mostram a entrada, por onde eles entraram. Ou seja, eles se valem, se você olhar esses crop circles, sempre são feitos em plantações que tem aquelas marcas do trator, né? Então os caras têm que entrar pela marca do trator e usam a marca do trator como se fossem linhas de caderno para pautar o desenho. Quer dizer, então, por exemplo, você usa o corte o trator passa, né, na Inglaterra, retinho, lindo, né, perfeito, né? E aí você vai caminhando por ali e fala assim, bom, então o círculo tá dentro ou fora dessas duas linhas, né? Então eu vou falar assim, então tá dentro das duas linhas. Então é como se fosse uma bolinha dentro de uma pauta, né? Aí fala assim, então esse aqui vai ao sul saindo da linha, vai ao norte saindo da linha. Então a linha guia, né? Eu que estudei arquitetura, eu sei que para você implantar, por exemplo, uma casa num terreno, você usa mais ou menos isso, né? Você tem que usar inicialmente instrumentos de medição, né? Então, por exemplo, você pega as cordas, né? Você pode ver que quando estou começando a construir uma casa, tem umas cordinhas no chão pregadas, né? Aquilo são os futuros quartos, sala, banheiro, cozinha. Aquilo indica onde você vai colocar as fundações e tal. A mesma coisa acontece, por exemplo, só que você tem que trabalhar numa escala muito mais rápida, né? E com muito mais agilidade, com um time muito mais bem organizado. Aí que entra a coisa do ser europeu, né? Então, para você ser, tem que ser europeu para ter essa ordem, né? Dificilmente tem outros lugares do mundo as pessoas não são tão bem organizadas, talvez, para fazer isso daí. Ou existem poucos times fortes, né? E aí que eles fazem? Eles usam essas linhas da plantação para girar o compasso e marcar onde vai. Pega uma corda, né? Põe uma estaca no meio das duas linhas e fala assim, ó, aqui é o centro do crop circle. Aí eu vou pegar uma corda e com essa corda eu vou girar, né? Eu vou caminhar em círculo, eu vou fazer o círculo da plantação. Quer dizer, eu demarco o território do círculo, né? Ele fala assim, comece com simplicidade, considere fazer seu primeiro crop circle como um arranjo de discos em formação geométrica. Discos mais avançados e curvas mais avançadas podem ser criadas por arcos circulares sobrepostos, ou seja, você muda o ponto, gira o círculo, muda o ponto, gira o círculo, muda o ponto, gira o círculo, e você vai criando outros desenhos mais loucos. Mas ele fala assim, para você começar é mais interessante começar no tipo alvo, né, um dentro do outro. Fica bem mais... alguma variante disso vai ficar bem mais fácil, né? Vai ficar bem mais fácil para você trabalhar, né? Alguns artistas cereais desenvolvem desenhos livremente enquanto estão nos círculos, né? Mas, para fazer isso, tenha certeza que todos no grupo entenderam a sua proposta. Quer dizer, tem aqueles já bem avançados que eles falam assim, eu bolei uma coisa aqui, ela fica bonita, fazendo um rabinho e tal. Vamos desenhar aqui um não sei o que, vai ficar mais louco ainda, né? Entendeu? Junte os materiais, né? Essas são as coisas que você precisará. Tenha certeza que você tem o que é necessário para você e para seu grupo, né? Trabalha no escuro, os crop circles têm que ser feitos à noite, né? Mas evitando o excesso de lanternas e celulares e outras luzes muito fortes, né? Chegue no local em adiantado antes do anoitecer, e se você está dirigindo, estacione 1 milha ou 2 do local. Olhe na hora exata e o sol que o sol está se pondo e onde ele nascerá, né? Tome nota disso. Evite detecção dos entusiastas dos crop circles. Alguns grupos convencidos que os crop circles são feitos por UFOs ficam passeando por esses campos à noite, né? Se existir algum grupo desse nessa área, vá para outra, né? Entre pelas linhas do trator. Se o campo está ativo, haverão marcas profundas de trator, cruzando em vários níveis, andando dentro dessas faixas para não fazer nenhuma pegada, né? Chegando na posição do círculo planejado, caminhe, saia das faixas, de modo que o círculo não...
Quando chegar o ponto do círculo planejado, né, saia das faixas apenas nesse momento, de modo que o seu próprio círculo irá cobrir as pegadas, né, e saia do mesmo modo, quer dizer, sai por onde entrou. Meça seu design, né, o seu desenho, use medidas muito precisas, né? Seus amigos têm que ajudar você a fazer com cálculos, usando cordas, né, para marcar as áreas a serem alisadas. Quer dizer, é basicamente o sistema de cordas que determina o desenho, né? Faça linhas de construção, né? Marcando com cordas e formando diversos desenhos, e então, vamos dizer, alise, né, abaixe, né, a grama nos pontos demarcados, né? Por exemplo, para fazer um triângulo equilátero, né, use 3 linhas, né, e aí você, né, não se esqueça de que as cordas devem estar muito bem puxadas, muito bem apertadas, ou seja, se você deixar ela meio embarrigada, a linha sai torta, né. Comece o processo, aí que vai o interessante. Existem 3 métodos primários para achatar as plantas. Alguns artistas de cereal preferem uma ou outra, mas alguns empregam todas. Escolha o que lhe cai melhor. O melhor é uma existe a tábua, né? Que requer uma tábua longa e larga, com cordas nas suas pontas frontais, né? Dê giros enrole a corda sobre seus ombros, né? E pressione para frente e para baixo, mantendo sempre um pé na placa, avançando sempre, quer dizer, o cara pisa na placa meio que na diagonal, né? Para fazer um círculo, tenha um amigo no outro lado da placa e mantenha ela ancorada enquanto roda. Ou seja, por exemplo, para você fazer a forma circular, um cara fica que nem você já viu o cavalo preso em circo, né? Que ele roda ali em volta de um pau, né? Faça a mesma coisa com o crop circle. Você pode prender um amigo teu fica no meio do crop circle, né? E o outro, que está com a placa que alisa, né? Vai andando, vai pisando com aquela placa em movimentos circulares, né? Preso ao cara que está no meio do círculo, né? E vai andando para dentro, né? Alguns fazedores de círculo preferem usar um garden roller, um rolo de jardim, né? Que é encontrado em centros de jardinagem, chama-se garden roller. Você tem até a especificação do que comprar, né? Que também é um processo bastante rápido. Para os iniciantes, o garden roller parece mais preciso. Quer dizer, os mais experientes preferem aquela tábua larga. Os outros preferem o garden roller, que deve ser um rolinho que vai achatando como se fosse um amassador de massa de macarrão, né? Não se esqueça de terminar antes do amanhecer. Leve algo que brilha no escuro, né? Para você ter controle do tempo. Quer dizer, você usa alguma coisa que seja fluorescente, porque vai perdendo a fluorescência conforme o sol vai raiando, né? 45 minutos antes do nascer do sol, você deve estar pronto e partir, né? Para linhas retas, pise nas laterais da tábua, entendeu? Não entendi muito bem, teria que visualizar. Caminhe nas laterais, usando a ponta dos seus pés para achatar as gramas. Para uma linha extra reta, tenha 2 pessoas
segurando, segurando enquanto você pisa nas laterais, fazendo com que a fita praticamente toque sua barriga. Eu não estou visualizando muito bem, porque eu não tenho as ilustrações do que está falando, né? Adicione toques supernaturais ao seu crop circle. Para fraudar melhor, para fazer uma fraude mais inconvincente, né? Como que surge da impressão de que alienígenas fizeram isso, existem algumas boas sugestões. Exponha algumas plantas a uma luz azul por algumas horas, né? Isso vai fazer com que elas mudem de forma. Ela fica atraída pela luz e vai para fora ou para dentro, né? Um pouco de goma natural, aquela goma arábia, vai manter forma. Infelizmente, isso não satisfará uma pesquisa científica detalhada. Penteie o centro do círculo, né? Acho que penteie com alguma coisa que seja como se fosse um pente, né? Para fazer uma sensação de entrelace, como se fosse formar um desenho, né? Formar um desenho ondulado, entendeu? Não está mostrando muito bem. Derreta algumas gotas de ferro, né? Jogando sobre a área para fazer com pareçam partículas de meteorito, né? Melhor ainda se magnetizadas. Tente variar a direção com que você alisa o milho, né? O trigo. E aí você, em diferentes direções, isso cria um belíssimo padrão brilhante. Ou seja, você vê assim, que foi alisado para cá ou foi alisado para lá, e fica penteado em direções diferentes e forma aqueles desenhos bonitos, aqueles padrões, né? Agora só é necessário que você espere a mídia para divulgar a sua nova formação. Isso pode levar alguns dias, mas você pode acelerar isso fazendo uma ligação anônima. Um bom design vai trazer jornais locais com muitas linhas de especulação. Claro que essa sacanagem, né, é uma brincadeira, assim, mas realmente eu vi filmagens de circle makers, de serial artists, e eu estou convencido de que não existe uma diferença substancial. Se tem crop circle ou tem crop circle falso, eu não vejo essa diferença, tá? Então eu vou me posicionar como alguém que não acredita em crop circles. Eu vou acreditar que existem marcas de pouso. Eu lembro que o grupo Geoni tinha marcas de pouso de nave, aquelas sapatas, quando o UFO pousa, terra queimada, né? Existem às vezes árvores queimadas, é uma outra coisa. Marca de pouso eu acredito. Agora, existem às vezes umas melecas que os UFOs deixam e tal. Agora, esses desenhos assim, com conotações esotéricas, New Age e tal, surgindo na Inglaterra, que tem uma cultura de jardinagem, que tem uma cultura de fabricação de jardinagem avançada, sofisticada, e que tem, né, um certo desenvolvimento da agricultura para fazer aqueles campos chatinhos, bonitinhos, entendeu? Eu realmente não acredito que aquilo possa ser, eu não acredito que aquilo possa ser real, tá? Então essa aí é a minha posição. E eu deixo aqui, lamento se eu decepcionei alguém, muita gente quer acreditar, entendeu? Eu acredito em escovador, eu acredito em ET, eu acredito em abdução, eu acredito nos sonhos que as pessoas têm, eu acredito... É muito mais fácil para mim acreditar numa pessoa me contando um sonho com ET, e aquilo é uma coisa espiritual, aquilo é uma coisa astral e tudo mais, do que uma prova, uma evidência esquisita, repetitiva, que só acontece em certos lugares. Por quê, né? Por que ET se limita à Inglaterra ou à Escócia, entendeu? Por que não em Uganda? Por que não
Zimbábue, por que não no Bolívia, né? Que limitação que a ET tem? Né? Nenhuma. Né? Tá, pessoal? Essa é a minha opinião. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.